Como é uma noite de festa, de gratidão, já ouvimos uma boa parte dos que foram aceitos este ano como membros, estão aqui hoje, alguns já estão viajando, e também as pessoas que foram estabelecidas na liderança, também na equipe. Nós louvamos e agradecemos a Deus, a cada um, porque nós sabemos que Deus, Ele entregou o reino para a sua igreja. Em Efésios capítulo 1 fala que Jesus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, e entregou para a igreja. E fala, eu faço parte da igreja. Mais uma vez, eu faço parte da igreja. Aleluia. Esta que um dia vai subir, vai estar com Ele para sempre. Eu vou continuar o tema que nós ouvimos no domingo, que só Deus realiza o extraordinário. Somente Deus. Ele pode e vai realizar. Eu sei que muitas coisas aconteceram, como também ouvimos, eu sei que outras pessoas também têm testemunhos, mas eu gostaria que não deixasse passar para 2016 aquilo que Deus deu em 2015. Venha falar com um dos pastores domingo à noite, dê o seu testemunho, eu sei de pessoas que realmente foram muito abençoadas. É importante que você compartilhe conosco, porque o testemunho que a gente não dá, o diabo muitas vezes confisca. Então, seja ousado e dá esse testemunho. Nós vamos ler sempre um versículo e já também expor. Somente Deus realiza o extraordinário. No 28, Deuteronômio 1 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos ou a palavra que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vemos aqui, interessante, que a fé salta muralhas, nos diz a Bíblia, mas a obediência a Deus comove o coração. Quando nós obedecemos a Deus, esse é o grande segredo para Ele liberar tudo aquilo que nós vamos falar hoje à noite e muito mais. Ainda eu poderia dizer que a fé realiza milagres, mas ou remove montanhas, mas a obediência move o coração de Deus para liberar as bênçãos que Ele tem. Na eternidade nós não precisamos mais de bênçãos, mas aqui sim, é por isso que Ele quer derramar essas bênçãos sobre nós. E aqui diz, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor. Aqui vemos Deus está falando. E quando Deus fala, nós precisamos obedecer. Lembram-se que hoje a humanidade sofre de todas as maneiras, porque um dia uma pessoa desobedeceu. Adão e Eva desobedeceram. Se eles tivessem obedecido, não havia idade para morrer, não teria nem doenças, não haveria idade para partir, e uma série de problemas ou dificuldades, porque Deus havia planejado totalmente diferente. Mas por causa de uma desobediência, nós vivemos hoje nas fraquezas, nas doenças e a morte. E é por isso que Deus ama a pessoa que obedece. Nós muitas vezes exigimos dos filhos a obediência. Pelo menos nós, eu e a minha esposa, sempre fizemos isso com o pastor Arthur. E o que é importante, a obediência. Na hora, não é agradável para com os filhos. Mas também nós precisamos dar o exemplo, obedecer a Deus. Isto é algo importante porque a palavra nos mostra que o reino de Deus foi entregue para a igreja. E o segredo para receber todas aquelas bênçãos que nós vamos enumerar hoje, nós temos à disposição o 2. Se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus,
virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Novamente, se nós ouvirmos, Jonas, quando ele ouviu a voz de Deus para ir para Nínive, ele foge. Mas Deus não desistiu. Então ele fez a primeira viagem com o submarino. Mas submarino que não precisa de diesel ou de energia. Foi Jonas, pela desobediência. Depois ele clama, se derrete, Deus ouve novamente. Então, ouvir a voz de Deus é a primeira voz do dia. E deverá ser a última voz do dia. É a presença de Deus, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos algo para transmitir durante o dia. E como é bom quando nós ouvimos. Certa vez, um dos astronautas que foi para a Lua, e aí ele falou para o chefe, olha, espera mais um segundo, não sei se era 10 segundos. Ele falou, não, em 5 segundos nós vamos fechar a nave. E você vai permanecer aqui. E quando chegaram na Terra, ele deu o relatório e nunca mais ele foi alistado. Porque ele desobedeceu. Colocou todo um projeto em perigo. Todo projeto poderia ser destruído. Então, a importância e obedecer a Deus sempre vem a nosso favor. E ainda nos diz então aqui a palavra de Deus. Se Deus fala e quer ser ouvido, é importante, porque a palavra de Deus nos fala no versículo 2, a prateleira, ele diz que vai no versículo 2, se ouvirdes, alcançarão todas estas bênçãos. Eu posso imaginar as prateleiras de Deus cheias, esperando por você e por mim, para Ele dar essas bênçãos para nós. 2015 ainda não acabou, mas temos ainda 17 dias. Muitas surpresas virão ainda, mas o 2016 está se aproximando. Quando Ele fala todas essas bênçãos, eu posso imaginar que está cheio. O que vai acontecer? Vai haver uma inversão. As nossas estão vazias, por falta de bênção, Ele vai derramar as bênçãos sobre nós, a dele vai ficar vazia e as nossas vão ficar cheias. Amém? Pode aplaudir este Deus, porque eu creio em grandes coisas, em surpresas, porque só Deus realiza o impossível, ou somente Deus realiza o extraordinário. Versículo 3, nos fala aqui o seguinte, versículo 3, bendito serás tu na cidade e bendito no campo. Então, quem mora na cidade é abençoado por Deus. Mas aquele que mora no campo também é abençoado. Seja sítio, seja fazenda, onde for, ou na chácara, quer dizer, vai ser abençoado, porque a palavra de Deus nos mostra que Ele quer abençoar você, a tua vida, na cidade onde você mora, no campo onde você mora com a vizinhança, mas também a tua família. Onde você vai ser um exemplo, e continua ainda no teu trabalho, você vai fazer a diferença. Essa semana agora, na terça-feira, os pastores Arthur e Carla vão numa grande firma para levar a palavra de Deus. Então, quer dizer, Deus está usando a comunidade evangélica Siloé para levar as boas novas. Essas bênçãos é para o povo de Deus, para aqueles que sabem obedecer pela fé. A obediência é algo tremendo na nossa vida, porque eu quero falar o seguinte, que a obediência é proteção para você. Fala para o teu vizinho, a obediência é proteção na tua vida. E Deus quer realmente no trabalho, quer fazer grandes mudanças. Talvez precisa tirar o medo, a incerteza em relação a 2016. Não temas, diz a palavra de Deus. Confia apenas. Porque nós ouvimos hoje receber aumento, comprar carro. Hoje em dia, na fase que nós vivemos, quando uma pessoa recebe um convite para um emprego, eu diria um milagre duplo.
Por isso que nós precisamos testemunhar, ou seja, outras bênçãos, não somente o trabalho, mas Deus está dizendo o seguinte: aquilo que é para você, se você obedecer, seja este ano ou 2016, na empresa, no trabalho, nas vendas, como funcionário, como autônomo, ou seja, no sítio, seja conforme nos diz aqui, tanto na cidade como no campo, Deus vai multiplicar as coisas na tua vida. Porque a palavra de Deus nos mostra, quando nós obedecermos, Deus vai multiplicar, porque Ele vai trazer grandes mudanças. Porque uma pessoa numa cidade faz toda a diferença. Uma pessoa na vizinhança onde você mora faz toda a diferença. Se você levanta e vê o vizinho, a vizinha, cumprimenta, e não simplesmente abaixa a cabeça e entra, ou quando você sai, erga o queixo, erga os olhos e olha, cumprimenta as pessoas, fala um bom dia para essas pessoas, Jesus te ama, seja ousada, nós precisamos fazer isso. Isto faz uma grande diferença, nos diz a palavra de Deus. Continuando no versículo 7, o Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos, levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Quer dizer, vem por um caminho, eles estão chegando, mas eles vão fugir por 7, faz comigo assim, por 7 caminhos. Este é a presença de Deus, porque para Deus não existe gigante. Deus não há gigante que Ele não possa derrotar. E nós podemos perceber como é maravilhoso quando nós vemos aquilo que existe, os gigantes para Deus. Para Deus não existe, para nós podem existir. Eu não sei qual é o gigante, mas aqui todos os inimigos, e quando Deus realmente quer nos exaltar, Ele simplesmente começa a intervir. Ele sabe como fazer, Ele te dá autoridade, dá poder, Ele te dá o poder que você precisa para vencer, ou a estratégia para vencer os gigantes, ou os inimigos, conforme a palavra de Deus. E ainda diz mais, por 7 caminhos fugirão da tua presença. Nós tivemos assim, lutas e ataques do inimigo de todos os jeitos este ano. Mas nós as vencemos pelo nome do Senhor. Como eu falei, até cerveja de lata cheinha jogar no nosso quintal. Para talvez pensar, talvez o pastor ou a pastora estão nervosas, né? Vão pôr na geladeira e vão simplesmente molhar a garganta. E justamente veio alguém, ele só agradeceu e levou embora, porque eu ia abrir e simplesmente ia jogar fora, e outras coisas mais. Então as tentações, os inimigos se levantam de todas as maneiras para nos tentar, mas Ele diz, eles vão fugir. Eles têm de saber que nós temos um Deus que faz toda a diferença. Amém? O Senhor vai derrotá-los. Ele diz que eles vão fugir. Então tome posse daquilo que Deus está prometendo. Toda vez quando se levanta alguém, muitas vezes o problema, eu diria para você, ouça menos noticiário na época que nós estamos, mas se preocupe um pouco mais com a palavra de Deus, porque nenhuma notícia boa você ouve na televisão, é muito difícil. Por isso nós precisamos ser sábios, porque é só impeachment, e só cassação, e só preso, e só corrupção. Mas aqui nós precisamos cuidar, porque muitas vezes o gigante está na sua casa, está na minha casa, está na nossa casa, que se chama televisão. Aquilo que nós ouvimos, aquilo pode influenciar muito a sua vida, e vai influenciar. Mas tem pastores que anunciam a palavra de Deus. Tem programas ótimos. Eu diria, quero te animar para você simplesmente assistir. No versículo 8,
o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que lhe dá o Senhor teu Deus. Aqui nós temos duas coisas. Primeiramente, ele diz, Deus determina. Então, muitas vezes, quando nós falamos em nome de Jesus, é porque nós usamos o poder de Deus. Lembre-se daquele, em Atos capítulo 3, nos fala que aquele rapaz que pedia esmolas, o coxo, Pedro falou para ele, em nome do Senhor, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome do Senhor ande. E ele andou, porque quando nós invocamos o nome de Deus, é porque Deus nos avaliza, Deus carimba a nossa palavra, porque Isaías fala que a palavra de Deus não voltará vazia, ela tem poder, ela realiza o serviço que precisa ser realizado. Então, nós precisamos ver, o Senhor vai determinar em tudo. Deus realiza o extraordinário e diz assim, em tudo que colocares a tua mão. Imagine só as mãos para abençoar alguém, as mãos para tocar alguém, para abençoar, as mãos para curar alguém, ou as mãos para levantar alguém que está caído, as mãos para ganharmos o pão, o pão nosso de cada dia, as mãos para estender aquele que precisa, as mãos para acariciar o teu cônjuge ou os teus filhos. Então as mãos servem, mas também essas foram as mãos que seguraram os teus pecados, a morte, tudo isto na cruz do Calvário. Por isso fala das mãos, porque as mãos de Jesus, o Filho de Deus, ele na cruz suportou a sua dor, a sua morte, a sua vitória, tudo isso foi conquistado na cruz, porque as mãos cravadas na cruz, eles o que? Seguraram com firmeza. Deus muda com o seu poder. Deus muda onde nós jamais podemos penetrar ou jamais podemos pensar. E ainda no versículo 10 agora, nos diz o que o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e fruto dos teus animais, e fruto do teu solo na terra, que o Senhor, sob juramento, teus pais prometeu dar-te. Então temos aqui novamente duas promessas, mas antes, quando fala do inimigo, aqui eu gostaria de dizer o seguinte, quando fala do inimigo, lembra-se como Deus é capaz de honrar uma pessoa, que vai mostrar para a cidade inteira. Lembra-se de Davi e Golias. Quem era Davi? Talvez muitas vezes você pode pensar, mas eu não sou nada. Mas nas mãos de Deus você é tremendo. Nas mãos de Deus você é um gigante. Nas mãos de Deus você é maior do que o Golias com 2,5 metros. Amém? Pode aplaudir. Nas mãos de Deus nós somos gigantes. Nós somos vencedores. Nós não desistimos do caminho de Deus. Nós vamos continuar porque nós cremos num Deus que realiza o extraordinário. Um Deus que realiza realmente maravilhas. Quando Davi se aproxima deste gigante, ele fala em 1 Samuel 17, eu vou contra ti em nome do Senhor novamente. Ele determinou que iria vencer. Ele venceu porque Deus ouviu a sua oração. Por isso eu quero incentivar você. Ore diariamente com a tua família. Na hora do café, na hora do almoço, na hora que você toma uma refeição. Porque aquilo que você vai semear, isto os teus filhos vão colher. Então nós precisamos semear aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito diante de Deus. Porque os filhos sempre olham, me recordo certa vez, entre muitas vezes eu me machuquei no futebol. Geralmente craque é visado, né, Aguinaldo? Né? Então eu como craque era meio visado. O que aconteceu? Eu machuquei muito meu tornozelo, e daí eu estava assim meio mancando.
e de repente eu vi um barulho atrás de mim. O Arthur tinha desse tamanho assim. Ele também com uma vassoura assim, me imitando. Quer dizer, isto a gente vê é nas coisas boas. Então nós precisamos dar o exemplo, aquilo que nós realmente queremos para nós. Porque nos diz aqui a palavra de Deus, no versículo 10 que eu falei, onde diz, o Senhor diz que todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Então nós não precisamos ter medo do capeta, não ter medo do diabo. É só determinar em nome de Jesus, porque a Bíblia diz isto. Esta é uma promessa, nós precisamos apenas obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. E no 11 é algo interessante. Algumas irmãs vão gostar. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Eu sei que existem irmãs que querem engravidar, que querem ter seu filho ou seus gêmeos. Amém? Quem aí quer engravidar agora este ano ou ano que vem? Pode levantar a mão. Aí, só 2 pessoas, 3 pessoas. E nós queremos então profetizar que Deus vai honrar. Deus vai honrar. E no ano que vem, vamos testemunhar daquilo que Deus é capaz de fazer. Ele vai romper aquilo que impede de vocês serem grávidos em nome de Jesus. Ele vai interromper, seja a infertilidade, seja o que for. Porque Deus tem a palavra final e nós cremos que Deus fará essas maravilhas, porque o extraordinário só cabe a Deus. Amém? E vamos crer em nome de Jesus. Tome posse, toma posse, porque esse é o Deus que está te acompanhando cada vez mais. E Ele vai fazer aquilo que você nem possa imaginar. No versículo 12, diz o seguinte, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu tempo e abençoar todas as tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Primeiramente ele diz, aonde você colocar a mão, ele vai abençoar. Josué diz, aonde nós pisarmos, pode fazer assim, ó. Isso, aonde pisarmos, ele vai dar. Mas também diz aonde nós colocarmos essas mãos abençoadas. Na hora da venda, na hora no ministério, na hora de ler a palavra de Deus, na hora de expor a palavra de Deus, nós precisamos realmente usar as mãos. Mas ele diz ainda mais, do seu bom tesouro, o céu ele quer abrir. O que nós podemos aqui entender que ele quer realmente dar para nós? O bom tesouro pode ser saúde perfeita, ele pode dar longevidade, a vida eterna para você prometer. Quem não tem a certeza da vida eterna poderá fazer isto hoje à noite. Isto é o bom tesouro, aquilo que o homem não pode dar, somente Deus, pela fé, nós somos salvos. E outras coisas mais, talvez relacionamentos quebrados, ele quer conserte isto em nome de Jesus, porque aquilo que Deus está prometendo, ele realmente vai realizar, porque ele nos diz, o Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu. E como Deus se alegra quando um pecador se arrepende. É uma alegria no céu, mas também uma alegria na terra. Quando ele atende a nossa oração, ele dá uma bênção para nós, como vimos hoje, eram 3. Na realidade, ele se alegra, porque nós estamos testemunhando deste Deus vivo, deste Deus que é totalmente real. E continuando no versículo 13, nos diz aqui, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Amém? Então você não é um coisinha, alguém, para não citar nome. Você é um príncipe de Deus.
Você é uma princesa de Deus. Nós somos filhos deste Deus. Então, não admita que eles pisam que você, mas que você seja o cabeça e não a cauda. Cauda quem carrega é a cobra. Então, por isso que carrega a cauda, ou tem um outro nome também, mas nós somos o cabeça, quer dizer, nós não estamos embaixo dos pés de ninguém. Deus nos colocou o cabeça, porque o reino de Deus, Ele entregou para a igreja. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Para Ele ser o cabeça, quer dizer, para Ele ser o Senhor de todas as coisas. Aí Ele entrega de bandeja para o povo de Deus. Não é maravilhoso? Este é o Deus que nós amamos. Este é o Deus que nós servimos. Aí nos diz então no 13, onde e obedecerá os seus, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Sempre tem o condicional. Se ouvir, se você cumprir. Quer dizer, ele falou para Josué, em Josué 1:10, não te desvia para a esquerda, não te desvia para a direita, mas permaneça no caminho do Senhor. Isso é o que eu quero profetizar para vocês, animar vocês, encorajar. Não desistam do caminho de Deus. Não desistam, porque muitas vezes com Deus já é difícil. Agora imagina sem Deus. E um dia nós vamos partir, e Deus não escolhe idade. E é por isso que nós queremos, como pastor e pai, eu quero dizer, animá-los. Permaneçam no caminho de Deus. Permaneçam na obediência em Deus. Porque Deus se torna conhecido todas as vezes quando nós damos um testemunho. Muitas vezes uma pessoa simples, não tinha nada, de repente Deus começa a abençoar. E começa a abençoar. Ele começa a se destacar. Isto é o que Deus é glorificado. Deus é honrado, por isso nós precisamos crer naquilo que diz a palavra de Deus. O que aconteceu com Daniel? Ele foi para lá talvez como um escravo, com uma cauda, mas ele permaneceu firme com Deus. Quando ele saiu da cova dos leões, ele se tornou um dos ministros. Era o braço direito de 3 reis. Isto é bíblico, gente, onde nós devemos ocupar o espaço que Deus está dando. E isto é para a igreja, porque o mundo não tem a solução. Não tem a solução nem para si, muito menos para os outros. Mas é nós, por meio de Jesus Cristo, por meio do Filho de Deus, nós temos aquilo que o mundo precisa. Concluindo, não te desvies de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. O que diz aqui a palavra? Nós precisamos crer, e só existe um Deus, vivo e verdadeiro. E este nós precisamos servir, este nós precisamos ouvir, este nós precisamos seguir. A obediência nos traz a segurança que nós precisamos. A obediência traz aquelas bênçãos que Deus tem para com o seu povo. E Deus quer simplesmente inverter todas as promessas que vocês ouvirem, outras, que Ele tem nas suas prateleiras na eternidade. Ele quer derramar sobre o seu povo, sua igreja. Que as nossas prateleiras ficam cheias, a nossa vida cheia da presença de Deus. E lá vai diminuindo e aqui vai aumentando o estoque. E nós somos os celeiros onde Deus quer depositar todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém?